E uma das coisas que talvez para muitos demoraram a entender, que como Jesus é bom e como Ele é importante na vida deles. E eles entenderam a coisa mais importante da sua vida. Você precisa de Jesus e Ele vai fazer. Hoje é difícil, mas amanhã se tornará fácil. Hoje você não quer, mas amanhã você vai desejar. Então hoje você não entende, mas da mesma forma que Pedro não entendia muitas coisas, Jesus disse, mais tarde você entenderá. E o que você precisa entender? Que Jesus é bom. E tudo que Ele fez por você não foi em vão. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa tarde, por esse sábado. Eu quero agradecer, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por estar aqui na sua presença, juntamente, meu Deus, com cada jovem, cada mãe, pai, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, aqui, aqueles que estão pela transmissão, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros, aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado o Teu Espírito, meu Deus, sobre nós. Se tem algo, meu Pai, que nos achatou, algo que entristeceu, meu Deus, os corações, perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai, não nos deixe, meu Pai, já nesse início deste trabalho, perder aquilo que é tão importante, meu Deus. Nós estamos aqui, nós chegamos, nós conseguimos, Senhor. Quantas coisas aconteceram, Senhor, que foi como uma pedra para impedir a nossa chegada, o nosso caminho, meu Pai, até a igreja. Situações dentro e fora de casa, problemas da semana, problemas emocionais, problemas, meu Pai, de dentro para fora, Senhor, ataques, setas, mas nós chegamos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, meu Pai, quebrar todo laço e armadilha, meu Pai, contra os nossos jovens, todo ataque na mente e no coração, todo espírito que se levantou para confundir, atrasar, enfraquecer, travar, meu Deus, todo demônio, meu Pai, que se levantou para destruir, para roubar, para matar esta reunião, meu Deus, a mente, meu Deus, colocando esta surdez, colocando esta cegueira, colocando, meu Pai, dificuldade no falar, no orar, no se conectar com o Senhor, meu Pai, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus, todo ataque na saúde, Senhor, todo ataque na saúde, que vem, meu Deus, adoentando, Senhor, que vem atacando, Senhor, o nosso povo, nós quebramos, anulamos, cancelamos, destruímos, encerramos, meu Deus, enterramos a partir deste momento. Meu Pai, que esta pessoa se levante, como tantos homens, meu Pai, e mulheres, meu Pai, na Tua palavra, se levantou, eu declaro, meu Deus, o nosso povo se levantando, meu Deus, que a partir deste momento, você levante-se, declare no seu espírito, no seu coração, eu estou me levantando, a partir deste momento, eu me levanto, no espírito, e tudo aquilo que me derrubava, que me colocava sentado, deitado nas macas da paralisia da vida, eu estou hoje aposentando esta maca e eu não vou mais usá-la. A partir de hoje eu estou livre, declare, eu estou livre, me levantando e não tem mais nada que me segura neste lugar baixo, pequeno, miserável e doente. Eu estou livre, eu declaro você livre, eu declaro você se levantando. Levante-se neste momento na sua casa, você que está pela transmissão, você que está na igreja,
A partir deste momento, Deus está te levantando pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre você. O sangue de Jesus tem poder sobre sua casa, sobre sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre o alto da cabeça, sobre o seu alto da cabeça, a planta dos teus pés, sobre os seus olhos, ouvido, boca, coração, sobre a sua entrada, a sua saída, o seu tocar, o seu falar, o seu pensar. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu coração, em o nome do Senhor Jesus. E o sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em suas mãos, meu Deus, e que o Senhor possa conduzir do início ao fim. E eu declaro, meu Pai, será uma glória, o início de um novo tempo de crescimento e avanço para a glória de Deus em todos os sentidos. Eu declaro, meu Deus, uma reunião, meu Deus, que vai mudar mentes e corações, e que o Senhor possa, meu Deus, modificar pensamentos, lapidar o caráter e moldar, meu Deus, os comportamentos, para que nós possamos, meu Deus, estar alinhados a um padrão de Cristo, de Jesus Cristo, uma mente de Cristo, atitudes, uma liderança de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo. Fala para essa pessoa, tudo em Deus. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Antes de começarmos, já dá um abraço nessa pessoa e já declara sobre ela. Eu declaro bênção sem medidas, inteligência, prosperidade, unção, poder, e que tudo que você colocar as suas mãos prosperará em o nome do Senhor Jesus. Aí, ó, já está abençoado aí. Agora pode. Vou pegar o giz mesmo. Pode sentar por um momento. A voz do sangue. Essa é uma palavra que nós falamos na quarta-feira. E é algo que eu preciso firmar e voltar a falar com muito mais força para os nossos jovens. A nossa vida, ela precisa estar voltada, totalmente alinhada, cercada pelo sangue de Jesus. Jesus foi o último sacrifício, e como a Bíblia diz, ele foi como um cordeiro, sem defeito, sem manchas, em silêncio, cumprir a vontade do Pai. Será que, se nós tivéssemos a real, a total consciência e a convicção do que Jesus fez na cruz por nós, nós agiríamos, pensaríamos e nos machucaríamos e aceitaríamos tantas coisas na nossa vida? Será que você hoje está usando todo o poder que foi liberado na cruz para você? Jesus no Getsemane, ele diz: afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Nós não queremos beber certos cálices, mas é estes cálices que vão nos levar a uma glória maior. É impressionante, na igreja, eu vou contar uma história para vocês. Na igreja, com os membros e dentro da igreja também, no nosso trabalho interno, nós vemos que um problema sempre gera uma solução. Deus nos chamou para ser solucionadores de problemas. Um problema nunca é um problema. O problema é como eu me comporto mediante ao problema.
Hoje você pode ter um problema na sua escola, você pode ter um problema na sua casa, você pode ter um problema internamente, mas saiba que este problema Deus sempre transforma um limão numa limonada. Deus sempre pega uvas e transforma num grande vinho. Deus sempre pega como festas, né? E eu posso colocar de uma maneira, uma analogia, que a nossa vida é uma celebração. E Jesus estava numa festa de casamento, e aquele falta daquele vinho, que representa alegria, ele, por ele estar dentro desta festa, por ele ter sido convidado para estar nesta festa, ele pode transformar uma tristeza momentânea numa alegria maior, e algo que nós nunca tomamos, nunca vivemos na nossa vida. O poder do sangue de Jesus é uma das coisas mais fortes que existe nesta terra. Eu passei muito tempo da minha vida, quando eu era pequeno, ouvindo minha mãe falar muito sobre Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Eu ouvia muito esse versículo, e não sobre mim, mas era uma declaração que minha mãe sempre fazia, porque meu irmão vivia com muitas doenças, muitas enfermidades. Então, a todo momento, ela usava o poder de Jesus, do sangue de Jesus, aquilo que foi feito na cruz, aquilo que foi liberado naquela cruz, para mostrar e trazer a vida, ser materializado na vida do meu irmão. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Jesus já levou estas enfermidades, já levou estas doenças. E hoje você pode falar, bispo, mas por que eu estou vivendo? Nós precisamos viver coisas na nossa vida para poder praticar o poder que foi nos liberado. O que adianta? É interessante que muitas pessoas têm esse questionamento. Por que foi colocado uma árvore proibida dentro de um lugar onde tudo era permitido? Porque Deus, ele quer um povo que escolha por ele, e não que seja obrigado a estar com ele. Não dá para você nunca vai ter um relacionamento sincero, puro, com uma pessoa que você está sendo obrigado a estar com ela. Hoje você pode estar aqui e falar, bispo, eu fui obrigado a estar aqui. Meu pai me obrigou a estar aqui. Minha mãe me obrigou a estar hoje no culto. Não queria estar aqui. Estou fechado para o culto. Hoje, se você pega a história do seu pai, da sua mãe, você pode fazer fazer um paralelo com a sua vida, que muitas coisas que você hoje, ou melhor, que eles viveram, você não vive. Muitas coisas que eles combateram, você hoje não combate. E uma das coisas que talvez para muitos demoraram a entender, que como Jesus é bom e como ele é importante na vida deles. E eles entenderam a coisa mais importante da sua vida. Você precisa de Jesus e ele vai fazer. Hoje é difícil, mas amanhã se tornará fácil. Hoje você não quer, mas amanhã você vai desejar. Então hoje você não entende, mas da mesma forma que Pedro não entendia muitas coisas, Jesus disse, mais tarde você entenderá. E o que você precisa entender? Que Jesus é bom. E tudo que ele fez por você não foi em vão. Então hoje eu posso ver meu irmão com saúde, com força, com alegria, porque alguém acreditou e praticou e possuiu Isaías 53 sobre a vida dele. E hoje ele está curado. E hoje as enfermidades foram levadas. E hoje ele se tornou um testemunho. Mas naquele tempo, tudo que ela ouvia era o contrário. Mas ela se apegou em cima de uma palavra.
E é por isso que você precisa se apegar em cima da palavra de Deus. Se você se apega em cima da palavra de vida, de cura, de libertação, que é gerada através do sangue de Jesus, através de Jesus, você vai viver também essas libertações. Você vai também viver estas curas. Você vai também possuir essa paz. Quando nós lemos aqui, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles, não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira coisa que Jesus nos trouxe foi a celebração. Ele transformou água em vinho, mostrando que pode transformar qualquer situação e qualquer problema. Repita comigo, Jesus é a esperança para todos nós. Imagina a alegria dos noivos em terem Jesus naquela festa. Seu primeiro milagre aconteceu numa festa, trazendo alegria, celebração. E quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ele tem todas as razões para celebrar, todas as razões para glorificar, todas as razões para festejar. Pois recebe as boas novas e uma convicção profunda, ele pode transformar qualquer maldição em bênção. Repita comigo, Jesus pode transformar qualquer maldição em bênção. Qualquer tristeza em alegria. Mesmo quando alguém perde a esperança, ao crer nele, ele transforma os improváveis e os desesperançosos em pessoas cheias de sonho. E aqui quando você pega nessa passagem, você vê que a hospedaria sem vagas reforça a rejeição inicial que Jesus enfrentaria durante toda a sua vida. Naquele nascimento, meia-noite se transformou em meio-dia, e no momento que ele morreu naquela cruz, o meio-dia se transformou em meia-noite. Ali não havia lugar para eles. Desde o começo ele encontrou espaço, não encontrou espaço nos sistemas e lugares convencionais do mundo. Não havia lugar para eles, mas havia lugar para outras pessoas. A primeira coisa que a humanidade fez foi deixar Jesus de fora. Infelizmente, isso ainda é uma realidade nos dias de hoje. Quantas vezes você abriu espaço na sua agenda para tantas coisas, mas para vir ao culto, para ler a Bíblia, para ouvir a palavra, você não tinha tempo? Quantas vezes nós não temos tempo para Jesus? Mas sempre quando nós precisamos, Ele sempre tem tempo para nós. Há espaço para o pecado, há espaço para o ódio, há espaço para ressentimentos, há espaço para a ganância. Há espaço para muitas coisas no coração do homem, mas infelizmente não há espaço para Jesus. Muitos abrem seus corações para muitas coisas, e Cristo, que é a coisa mais importante, nunca tem um espaço numa cama, num lugar, num quarto, mas sempre vai ter aquele lugar que ninguém dorme, ninguém fica, mas muitos estão deixando aquilo que sobra para Jesus. Muitos abrem o coração menos para Cristo, e Ele poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar. Preferiu uma família humilde, veio ao mundo em um estábulo e foi colocado num coxo. Maria pegou o bebê, enrolou nos panos, ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa passagem carrega uma lição muito importante, muito profunda. Em Jó 38 diz: quando fiz das nuvens a sua vestitura
e da escuridão o seu enxoval. O mesmo Deus que criou a terra e tudo que nela há, agora estava nos braços frágeis de uma jovem, envolta em simples pano. O Criador do universo se moldou e nomeou cada estrela e cada montanha, mas agora ele estava repousando nos braços, de uma forma vulnerável, nos braços frágeis de uma mulher. O Deus que domina a vastidão do universo não hesita em estar na fragilidade da nossa condição humana. Em vez de vestir-se de glória, ele escolheu panos simples, humildes, como quem troca a grandiosidade celestial por uma manjedoura modesta. Isso nos ensina que o poder de Deus se manifesta não no espetáculo, mas, repita comigo, na simplicidade. Na simplicidade. Ou seja, desde o nascimento de Jesus, ele nos ensina que buscar a Ele é simples. Ele é simples. Ele podia ter nascido de qualquer outra maneira, em qualquer família, mas foi assim que ele preferiu, assim que ele escolheu, para nos mostrar que ele vai se conectar com as pessoas que mais se rasgar, se quebrantar por ele, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de protocolos, somente mediante a sua vontade e a sua humildade. Tudo isso aconteceu para que tudo isso aconteceu porque Deus nos amou e deu seu único filho para ser sacrificado por nós, e Jesus aceitou. A prioridade da nossa vida tem que ser Deus. Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Por isso, não deixe Jesus de fora de suas escolhas e de suas decisões. Quando uma pessoa fracassa na raiz disso, em escolhas feitas fora de Deus, ela não guarda o coração. E em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A depressão, o vazio, a tristeza são consequências de deixar Deus de lado, guardando o coração para coisas menores, quando, na verdade, o nosso coração não foi feito para isso. Em Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs sua eternidade no coração do homem. Muitos acreditam que a felicidade está em abraçar uma árvore, ou ficar fazendo coleção de pedra, ou pegando energia de cristais em mantras e fazendo um monte de coisa. Há milhares de religiões pelo mundo, mas somente Jesus Cristo salva. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus é o único mediador. Porque em 1 Timóteo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Métodos e religiões inventadas pelo mundo são subterfúgios criados para aqueles que não querem se submeter a Deus. Uma das coisas que mais nós vemos nesse mundo é pessoas criando metodologias, sistemas, religiões, fazem sacrifícios tolos, perdem seu tempo, acreditam que eu só preciso disso aqui, ou uma Bíblia aberta dentro de casa, ou somente uma vez no mês vim para a igreja, faz do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, e vou ter tudo. Não, você não vai ter tudo entregando pouco. Jesus ele veio para unificar e não para dividir. Antes de Jesus havia uma divisão, muitos povos. Hoje só existe um caminho, uma verdade e uma vida, chamada Jesus Cristo. Então você não vai ter todas as bênçãos do Pai se você não passar e reconhecer o Filho como Deus. Eu recentemente falava ainda com uma pessoa, né, e eu fui comprar uma roupa, essa pessoa tinha uma fé, né, e ela foi falando algumas coisas para mim, e ela não reconhecia Jesus como Deus, mas ela somente como o Filho de Deus.
Eu falei assim, não, ele é Deus, e ainda a Bíblia diz, quando você vê a mim, você vê ao Pai. E eu só faço essas coisas porque eu vi o meu Pai fazer. Então tem pessoas que querem tirar a posição de Deus de uma maneira muito sutil, colocando ele em um degrau menor. Não, ele não está num degrau menor, ele está no mesmo degrau. A figura da Trindade nos ensina isso. É Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos com muita clareza no batismo de Jesus. Ali havia um homem, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo na figura de pomba e Deus falando, este é meu filho amado. Então, ele foi colocado, assentado do lado de Deus. E tem todo o poder e autoridade. E nós precisamos usar deste poder e autoridade. Eu falo aqui com muitas idades, desde crianças pequenininhas, né, até pessoas de mais idade que estão me ouvindo. E eu quero que essa palavra seja a mais simples possível e que todos possam entender. Nós precisamos utilizar e possuir e praticar e tomar esta autoridade que foi nos dada. Somente Jesus Cristo resolve, preenche, liberta, salva, transforma, traz alegria, traz paz, é amoroso, sensível, humilde. Jesus tocou o leproso, desafiando as normas sociais que separavam os saudáveis dos doentes. Em seus dias, a lepra era uma doença temida e incurável, e o leproso era marginalizado, obrigado a viver isolado da sociedade. Certamente aquele homem não sabia que era um toque humano já havia algum tempo. A cura daquele leproso foi um milagre notável que demonstrou não apenas o poder de Jesus, mas também a sua compaixão, a sua sensibilidade, o seu amor e o seu conforto. Muitos de nós, muitas vezes nos sentimos como leprosos. Mas no mundo que muitas pessoas podem te rejeitar, Jesus nunca te rejeitou. Jesus sempre está pronto para te abraçar, cuidar de você, te amar e dizer como você é importante. Esse Jesus, em Mateus 8, capítulo 1, Marcos 1, capítulo 1, versículo 40, e Lucas 5, versículo 12, nos ensina isso. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todos os povos. E hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos que Ele concede o seu favor. Jesus é o Senhor. Ele veio para nos favorecer, portanto, você precisa crer em Cristo. Você é um favorecido. Jesus nasceu à meia-noite, a glória de Deus resplandeceu de tal forma que parecia o meio-dia. Nós não merecemos nenhum favor do Senhor, mas Ele nos favorece por meio da fé que praticamos nele. Em Mateus 27 diz, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu,
em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Aqui temos outra mensagem: quando uma pessoa não tem visão de Deus, ela não ouve corretamente. Todos entram de uma forma distorcida. As pessoas ao redor entenderam que Jesus estava chamando Elias, mas ele estava dizendo Eloi, Eloi. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se e em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Depois que Jesus morreu na cruz, todos os mortos espirituais podem ser ressuscitados e voltar a ter a vida e relacionamento com o Pai. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi a primeira vez que nós vemos Jesus substituir a expressão Pai por Deus, visto que ele não estava acostumado com nada do que estava acontecendo. Jesus ele não sabia o que era ficar longe do Pai, e naquele momento foi a primeira vez que o Pai se ausentou. Porque como nós falamos aqui, ele era o sacrifício. Para aqueles que não sabem, antes de Jesus, eles pegavam um animal, mediante a sua classe social, desde boi, novilhos, cordeiros, ovelhas, e aqueles que não tinham muita condição, pegavam rolinhas e pombinhos, colocavam a mão na cabeça do animal e o sacerdote verificava, fazia a verificação se havia algum tipo de defeito, doença, talvez uma patinha quebrada, alguma coisa machucada. Não havendo nada, era feita aquela transferência e aquela pessoa, ela se limpava do seu pecado e o pecado era transferido para o animal. Ali havia o sacrifício, o sangue era derramado e não, até hoje, inclusive, não se come o sangue. O sangue é vida e ele precisa ser derramado, despejado. Mas após Jesus, que foi o último sacrifício, Jesus ele veio para levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E naquele momento ele estava pegando um pecado de toda a humanidade. Aquele que nunca viu pecado, se fez pecado. Então ele nunca teve, ele nunca viveu, ele nunca pecou, mas ele absorveu todo o pecado de toda a humanidade por nós. E como, naquele momento, ele era o sacrifício, Jesus, ou melhor, Deus, ele se ausentou. E a maior dor que nós vemos de Jesus era a ausência do Pai. Tudo que ele havia vivido, todos os açoites, os machucados, as ofensas, os guspes, tudo que ele havia sofrido, toda a crucificação não se comparou à ausência do Pai. Para mostrar também, isso aqui para mim é uma mensagem, que nada que vivemos neste mundo pode ser comparado à ausência de Deus na nossa vida. Porque com Deus nós conseguimos passar por tudo. Com a graça de Deus nós conseguimos superar tudo. Com o poder que vem de Deus nós conseguimos vencer tudo. E a graça vem para nós conseguirmos vencer a desgraça.
todo este pecado e toda essas maldições e situações que nós podemos viver, estamos vivendo e ainda viveremos na nossa vida. Então aqui, Jesus, ele sabia que ficar longe do Pai naquele momento foi algo muito difícil. E como eu falei, como Deus é santo, naquele instante o filho estava carregando o pecado e por isso Deus ele se afastou. Em 2 Coríntios diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Isto é, ele fez pecado para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Jesus nos tornou Deus acessível para nós. E isso que nós precisamos acreditar, é isso que precisamos possuir, e é isso que precisamos praticar na nossa vida, em nome de Jesus. Em 1 Pedro 1, 18 a 20, está escrito assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso, vamos repetir? Mas pelo precioso sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. A Bíblia deixa claro que é muito precioso o sangue de Jesus. E esse sangue foi derramado por nós. Em Romanos 3, 23 e 25 diz: pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça, a sua justiça. Quando você repare que o verbo estar se encontra no presente. Todas as pessoas estão destruídas da glória de Deus até crerem em Jesus, o sacrifício da cruz. Então, uma pessoa, quando ela está longe de Jesus, quando ela não crê, ela está na destruição. E quando a pessoa passa a crer em Jesus, assim como nós cremos um dia, então somos justificados e perdoados. Ao crer a pessoa, então quando você passa a crer em Jesus, você recebe gratuitamente o favor de Deus. Só que o que acontece é que a mente de muitas pessoas ainda não foram preparadas para esse entendimento. Por isso é tão difícil compreender a ideia de que eu não mereço, mas eu recebo. Então, quando a pessoa ela chega até Cristo, a primeira coisa, a mentalidade é: eu pequei muito, eu não mereço, mas não é merecimento. Você recebe, nós recebemos. Quando eu passo a andar com Cristo, quando eu passo a crer em Jesus Cristo, eu recebo gratuitamente a libertação, a salvação, o perdão. Então eu não mereço, eu só recebo. O homem pecava e levava como ferdiz um animal ao sacerdote para que o examinasse. Então, quando o sacerdote olhava e examinava o animal e não encontrava nenhuma mancha, nenhum defeito, então a pessoa ia e transferia para aquele animal, colocava as mãos
sobre a cabeça do cordeiro. E para um pouquinho aqui para entendermos. É muito importante você entender. Tome cuidado quem coloque a mão na sua cabeça e tome cuidado ao colocar a sua mão na cabeça de alguém, porque é transferência. Então, mostra também esse poder. Então, bastava a pessoa colocar a mão sobre a cabeça deste animal, ali era transferido o seu pecado para o animal, cujo sangue do animal inocente era derramado para justificar o pecado daquele homem. Assim foi com Jesus. Ele foi à cruz e levou sobre si o pecado não apenas de uma pessoa, mas o pecado da humanidade toda. Ele nos redimiu com o Pai. Então hoje, quando uma pessoa peca e ela se volta para Jesus, crê em seu perdão, ela é purificada. O ato de crer em Jesus faz com que seu sangue, o sangue de Cristo, te purifique. Se você crer no sacrifício da cruz, quando Deus olha para você, Ele não verá mais, mas Ele vê Jesus Cristo em você. Ele vê o sangue de Cristo em você. Nisso consiste o amor, como está escrito em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem nos amou e sacrificou seu Filho foi Deus. Olha o amor de Deus, olha o amor desse Pai. Enviou o seu Filho como esse Cordeiro que nos purificou, que nos limpou, que nos justificou. Foi Ele quem ofereceu o seu primogênito como um Cordeiro puro e inocente. Jesus é quem nos cobre, por isso precisamos dele, crer e focá-lo, encher-nos dele e colocá-lo no centro da nossa vida todos os dias. É como essa canção, tem tudo a ver com ele, é tudo para ele, tem tudo a ver com ele. Se estamos aqui, estamos por causa de Jesus Cristo. Todos nós chegamos em Cristo de alguma maneira. Alguns chegam através da dor, outros através do amor. E é muito interessante essa palavra, porque se hoje, eu falo até mesmo da minha própria vida, já, quando eu cheguei no ministério, quando eu cheguei, a entregar a minha vida para Cristo, eu era muito jovem. Eu cheguei por volta de 13 para 14 anos, e eu não entendia muito sobre, o cristianismo. Eu achava que era só uma religião e era só apenas ir para a igreja. E não é apenas ir para a igreja. Os hebreus, a última praga foi a morte, Então, os hebreus foram orientados a passar o sangue do cordeiro na porta. Então, ali, o espírito da morte passou, mas onde havia a marca do sangue do cordeiro, a morte não entrou. E certamente ali naquelas casas havia também pecadores, pessoas que não estavam andando com Cristo. Mas bastava aquele sinal na porta, ali já era um sinal. Não entre nesta casa, não mexa com essa família. É exatamente isso que acontece na nossa vida. O mal, ele não pode se aproximar, ele não pode tocar na vida daquele que tem o sangue de Jesus, a marca do sangue de Jesus. Isso é tão precioso, o sangue de Cristo é tão precioso, o sangue de Cristo tem uma voz. A Bíblia diz, eu li para você assim, precioso sangue de Jesus, porque é muito precioso. Através do sangue de Jesus, pessoas são curadas. Através do sangue de Jesus, pessoas são libertas. Através do sangue de Jesus, pessoas são perdoadas. Através do sangue de Jesus, pessoas são restauradas. Foi através do sangue de Jesus
que eu fui liberta quando menina, jovem, cheguei na igreja com depressão, foi através do sangue de Jesus. Foi através do sangue de Jesus que hoje eu tenho a família abençoada que eu tenho. Foi através do sangue de Jesus que curou o meu filho que foi diagnosticado, que curou o outro que queriam diagnosticar ele com asma. Foi através do sangue de Jesus. Foi através do sangue de Jesus que o braço do bispo Murilo foi restaurado no acidente de carro. Foi através do sangue de Jesus que o bispo Murilo foi curado, né, de tantas doenças, enfermidades, epilepsias e tantas outras doenças. Foi através do sangue de Jesus que o bispo Fernando foi curado de um emocional totalmente conturbado. Tudo foi através do sangue de Jesus e é através do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se você sair daqui hoje entendendo como é poderoso, como é precioso, a sua vida muda. Então, eu uso o sangue de Jesus para tudo. Quando eu entendi essa palavra, Senhor, passa com teu sangue. Passa com teu sangue sobre a minha casa, passa com teu sangue sobre os meus filhos. Senhor, guarda a entrada e guarda a saída da minha família. Nos guarda. O tanto de livramento que uma pessoa, né, que está em Cristo deve sofrer diariamente, hora após hora. Por quê? Porque tem o sangue de Jesus. Quantas pessoas, né, que você conhece, quantas histórias e noticiários que você conhece, que a pessoa simplesmente, ela pisou na calçada, caiu uma cobertura, a pessoa morreu. Quantas histórias você conhece que a pessoa pisou, foi atravessar a rua, foi atropelado, não é? Quantas pessoas que você conhece que teve uma morte tão assim inesperada, do nada, por algo banal do dia a dia, algo que aconteceu, algo do dia a dia e a pessoa acabou morrendo. Então, ser cristão é andar com Cristo, é estar com Cristo. E quando Deus olha para você, Ele está vendo o Filho dele, Jesus Cristo. Eu estou vendo Jesus Cristo em você. Então, olha como isso tem poder. Olha como esse nome, a atmosfera muda quando nós usamos o nome de Jesus, não muda? Tudo muda. É nítido ver o quanto que todos vocês estão atentos a essa palavra, estão prestando atenção nessa palavra, porque essa palavra muda a vida, muda a sua vida. Essa palavra está mudando a minha vida. Tanto que nós pregamos ela na quarta, fiz uma reunião ontem, eu preguei ela na reunião ontem, estamos pregando ela hoje, porque há muito poder. Não foi em vão. Jesus não morreu em vão. E Ele levou sobre si o quê? Todas as dores, enfermidades, doenças, Ele levou o pecado, Ele levou a destruição, Ele levou a enfermidade, Ele levou os vícios, Ele levou o pecado, Ele levou. Saia deste culto com essa frase, Ele levou, e pelo sangue de Jesus eu fui justificado através do sangue de Jesus. E o amor de Deus por cada um. O sangue tem uma voz que só Deus entende. Há Jesus mediador de uma nova aliança. E o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Lembra quando houve essa morte? O sangue do teu irmão está clamando. Por quê? Ali já apontava. O sangue tem uma voz. Não é assim? Quando você você passa mal, quando você precisa ser atendido na emergência num hospital, qual é o primeiro exame que os médicos vão realizar em você? O exame de sangue, não é? E aí você fica, mas o que o meu sangue tem a ver com a dor que eu estou sentindo? Tem tudo a ver, porque o sangue tem uma voz. E o exame de sangue, ele conta tudo. Ele conta qual é
se você está tendo uma inflamação, qual é o problema, ele conta tudo para o médico. O nosso sangue tem uma voz. Isso é incrível. Isso é poderoso. O médico, você pode falar assim, eu estou com uma dor aqui na barriga. A primeira coisa, ele não vai pedir um ultrassom, ele não vai pedir uma tomografia, ele vai pedir um exame de sangue. Eu quero ouvir o que o teu sangue tem a me dizer. Tem algo de errado com o teu corpo. E o teu sangue vai me dizer. Isso não é poderoso? Imagine agora recebendo o sangue de Jesus. Então, nós recebemos aí superpoderes, né? Às vezes as crianças, em casa a gente trabalha isso muito com os meninos, às vezes as crianças ficam, o Superman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Que nada! Nós somos, assim, infinitamente mais, assim, somos poderosos, porque nós temos o precioso sangue de Jesus que nos cobre. Amém. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. O sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus derramado, né, como o propiciatório, ele tem a dizer, e o que você está pegando, o que você está possuindo, praticando através do poder que vem no sangue de Jesus. Isso é uma pergunta que você tem que levar para sua casa, levar para a sua vida, e todos os dias voltar a lembrar esta palavra e praticar. Eu vou declarar, e que tudo aquilo que até hoje era uma escravidão, uma prisão, uma doença na minha vida. E doenças tem muitas, né? Doença física, doença emocional, doença mental, tem muitas doenças. Tudo tem cura através do sangue de Jesus. Amém. Feche seus olhos, por gentileza. E eu quero que você fale com Deus. Apresente a sua vida a Ele e tome uma decisão que a partir de hoje eu vou usar a palavra, eu vou estar coberto, remito com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre você. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre as suas mãos, sobre os seus pés. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu coração. Eu consagro, abençoo a sua vida. E que a partir de hoje, situações que até hoje seguravam você neste lugar, eu declaro que ela está sendo encerrada na sua vida. Toda a prisão, todo espírito que se levantou contra você, levantou-se contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua relação com seu pai, com a sua mãe, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. E eu declaro, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Declaro, o sangue de Jesus tem poder sobre minha vida. Declare nesse momento, use este poder para gerar vida, gerar poder, gerar cura, gerar libertação sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. 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 Meu Deus, cobre a tua igreja, meu Pai. Cobre a tua igreja com o teu sangue. Cobre a tua família, meu Pai. Cobre a nossa família.
Cobre, meu Pai, o nosso povo, as nossas crianças. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, sobre nós. Nós oramos, meu Pai, e pedimos: levanta os nossos jovens, liberta os nossos jovens, cura os nossos jovens. Meu Deus, restaura o nossos jovens, liberta. Meu Deus, visita cada casa, visita as famílias, visita as igrejas. Nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Nós ordenamos, Senhor, que todo mal, que todo espírito imundo, que até hoje, meu Pai, controlava, meu Pai, as nossas ações, decisões, reações, nós quebramos, anulamos, destruímos. Eu declaro você livre, eu declaro você curado, eu declaro você restaurado, eu declaro você restituído, eu declaro você livre, eu declaro você hoje se levantando no Senhor, e que nada e nem ninguém te segure em lugares baixos, miseráveis, pequenos, lugares sujos, lugares que não faz parte do que Deus tem com você. Fala com Deus nesse momento. Fala: eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, sem Ti eu não sou nada. Vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família. Venha, Senhor, venha sobre nós. Meu Deus, abençoa a igreja. Meu Deus, que a partir deste dia, Senhor, meu Pai, nada mais seja um empecilho, um bloqueio. Meu Pai, que o Teu povo seja coberto e revestido, meu Deus, com o Teu sangue, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Meu Pai, que toda ferida que até hoje impedia essa pessoa de se relacionar com o Senhor, ferida com pai, com mãe, estes bloqueios, meu Deus, eu declaro, meu Pai, que cicatrizes é o que vai ficar, que as feridas sejam fechadas, que esta pessoa ela seja acolhida, meu Deus, abraçada pelo Espírito Santo. Se sinta abraçada pelo Espírito neste momento. Fala com Deus e peça a Deus: meu Deus, me abraça, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo respirar. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é a luz que me ilumina. O Senhor é o sal que dá sabor à minha vida. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Eu não consigo nada, mas o Senhor consegue tudo. Eu não tenho poder, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu não tenho força, mas o Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Meu Deus, eu sem Ti, Senhor, eu sou uma pessoa fria, mas contigo, Senhor, eu sou incendiado, eu sou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Fala com o Senhor: eu preciso de Ti. Eu não quero sair desta tarde da mesma forma que eu entrei. Hoje eu vejo que o Senhor está libertando, curando, restaurando. Eu declaro que a partir de hoje, situações antigas possam estar sendo encerradas, finalizadas, enterradas a partir de hoje. Veja o Senhor curando as suas feridas. Receba o amor de Deus na sua vida. Receba o amor de Deus. Veja o Senhor
derramando, despejando este amor sobre você. Este amor sobre você. Veja o amor de Deus. Seja derramando, sendo derramado sobre você. Meu Deus. Derrama, Senhor. Enche essa pessoa, meu Pai, com o Teu Espírito. Enche, meu Pai, essa pessoa com o Teu Espírito. Meu Deus, enche essa pessoa, meu Pai, com o Teu Espírito. Meu Deus, vem sobre nós, meu Pai. Vem sobre nós, Senhor. Meu Deus, venha sobre nós, meu Deus. Meu Pai, que nada mais, Senhor, se torne um muro, um bloqueio, meu Pai, que impede essa pessoa, meu Deus, de tocar, de viver, de testemunhar, testificar, meu Deus, meu Pai, de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus, hoje aqui. Meu Deus, vai, Senhor, meu Pai. Vá, Senhor, a cada coração. Vai de encontro, meu Deus, a cada coração. Que corações, meu Pai, sejam curados hoje aqui. Declara que a partir de hoje o seu coração está curado. As suas feridas foram fechadas, cicatrizadas. Toda esta mágoa, essa amargura, essa rejeição, a partir de hoje você está arrancando do seu coração. Libera perdão para essa pessoa. Fala com ela, eu te perdoo. E mesmo se ela não está aqui, libera isso no mundo espiritual. Libera isso no mundo espiritual. Fala, fulano, ciclano, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu abençoo a sua vida. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. A partir de hoje eu sou livre. As celas estão sendo abertas, as cadeias estão sendo desativadas. Você não vai mais viver essa prisão. Você não vai mais ser um prisioneiro de sentimentos. Você é um prisioneiro de Cristo. A partir de hoje, as prisões, as celas estão sendo abertas. E Cristo está te libertando. Veja a libertação que o Senhor está fazendo na sua vida. Se sinta liberto, se sinta livre. A partir de hoje, nenhum sentimento mais vai te aprisionar. Que o amor de Jesus Cristo tome, encha você. E que você veja como é bom este amor. Como é bom este amor. Meu Deus, que esta pessoa, Senhor, hoje, ela venha viver esse novo nascimento. Que ela venha, meu Deus, vivenciar e testemunhar este novo nascimento. Este novo nascimento, e como o Senhor mesmo nos ensinou, um nascimento baseado, meu Pai, na humildade. Meu Pai, na simplicidade. Nós só vamos nascer se nós reconhecermos a simplicidade de Deus. E parar de ficar se preocupando tanto com a imagem, ou querer algum tipo de vingança. Querer que esta pessoa ela pague por algo que nem ela sabe que ela fez. E se sabe, ela nem sabe explicar por que fez. São gerações de pessoas feridas criando outras pessoas feridas. Mas eu creio, pela fé, que hoje esta geração, ela para em você. A partir de hoje, a cura que vem de Jesus Cristo está sendo estabelecida na sua vida. E você vai criar pessoas curadas e não pessoas doentes. Pessoas saudáveis e não pessoas doentes. Não, a partir de hoje você
é um instrumento de vida, de cura, de libertação para as outras pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e declara que a partir de hoje, a minha mente de Cristo, eu estou coberta pelo sangue de Jesus. A minha mente de Cristo, meu coração está curado, a minha mente está curada. Eu declaro que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu declaro inteligência, sabedoria, unção, poder, visão. Eu declaro sabedoria, conhecimento, entendimento. Eu declaro que as palavras que forem liberadas, elas chegarão ao seu destino e eu viverei uma glória maior. Eu declaro, eu estou curada, curado, eu estou livre, eu estou sarado, sarada. Eu declaro você livre, você vivendo um novo tempo através do sangue de Jesus Cristo. Declara esta situação que você vive hoje, você vai declarar Isaías 53, Ele levou sobre si tudo. Ele levou sobre si todas as enfermidades, dores, rancores, tristezas. Eu declaro que eu estou curado, declaro que eu estou livre, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, eu declaro você curado, eu declaro você livre, eu declaro você curado e livre, eu declaro você cheia do Espírito Santo. E que a partir de hoje, as suas ações, as suas reações, as suas iniciativas, as suas acabativas, as suas decisões serão baseadas no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por esta tarde. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde. Obrigado, meu Deus, pelas curas e libertações. Obrigado, meu Deus, pelo revestimento do sangue de Jesus sobre nós. Que Jesus, a partir de hoje, se torne o nosso propiciatório. Que quando o Senhor ver e enxergar, o Senhor verá, meu Deus, o sangue de Jesus em cima de pessoas redimidas e justificadas por Jesus Cristo. E que possamos, meu Pai, ser acolhidos como nós somos, protegidos como nós somos, meu Deus, e nos tornamos pessoas poderosas em Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.